Olá, meu amigo, minha amiga. Eu gostaria de dar um testemunho do que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Este testemunho não é sobre a vida de alguém que eu conheci, que alguém me contou essa história. Este testemunho é sobre a minha vida. Aconteceu comigo. Eu, desde a minha adolescência, sempre fui um jovem que gostei muito de ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu era da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. E ao ler a Bíblia em casa, assim, de noite, antes de dormir, eu comecei a ter muitas dúvidas. Porque encontrei numa certa parte da Bíblia um lugar onde falava muito em monstros. Monstros com tantas cabeças e leões com asas e coisa e tal, terríveis bichos. Então eu pedi a Deus, por favor, meu Deus, tem misericórdia que eu morra antes desses bichos aparecerem na terra. Eu ia procurar explicações para o pastor da minha igreja, ele dizia assim: olha, meu jovem, tem coisas na Bíblia que é melhor não se aprofundar. É melhor não se aprofundar em certas coisas da Bíblia. Também encontrei sobre o sábado. Tantas vezes eu encontrava a palavra sábado, pedindo para guardar o sábado, mas não encontrava nada sobre o domingo. Ia pedir explicação para o pastor. Não, mas isso aí é coisa do Velho Testamento. Nós guardamos o domingo em memória de Jesus ter ressuscitado no domingo. Sábado é coisa do Antigo Testamento. Eu, um leigo, ele, um pastor, acreditava nele. Comecei a visitar todas as religiões da cidade, todas as igrejas. Não importava qual era a religião, eu ia conhecer. E a que melhor me fizesse entender, conseguir interpretar a Bíblia, nessa eu faria parte. E tinha uma igreja que eu não conseguia visitar, porque os cultos dela eram aos sábados, e eu precisava trabalhar aos sábados. Eu trabalhava numa oficina mecânica de carro, que trabalhava em sábado até o meio-dia. E no dia 21 de abril de 1984, foi num sábado. E até hoje, 21 de abril é feriado, é Tiradentes, feriado nacional. Então, em 84, 21 de abril foi num sábado. Digo, hoje eu vou conhecer a Igreja Adventista. Meus queridos, eu chego a ficar arrepiado até hoje quando eu me lembro. Primeira vez que eu entrei nessa igreja, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém daquela igreja. Ninguém me convidou para ir lá, de ser humano. Hoje eu entendo que foi Deus que me convidou. Primeiro sermão que eu escuto naquela igreja, proferido pelo pastor Lauro Paul, era sobre a besta de Apocalipse 13, a besta dos 666. Ele explicou por detalhes o que significava aqueles bichos, aqueles monstros terríveis. Ele explicou no sermão que aquilo, na verdade, eram profecias, eram símbolos de governos que iriam vir, que esses animais nunca iriam existir. Ele explicou o que era o sinal da besta e o que era o sinal de Deus. E eu ali tomei uma decisão naquele dia de nunca mais trabalhar no sábado. Cheguei na segunda-feira no meu patrão, se chamava Ivo Dapper, já é falecido. Cheguei nele e disse: Ivo, lembra que eu te falei que eu ia conhecer aquela igreja que faz culto aos sábados? Ele: sim, e daí? Eu disse: daí que eu fui lá conhecer e tomei uma decisão. Não trabalho mais aos sábados. A partir de sábado que vem não conta mais comigo.
Essas 4 horas de sábado de manhã eu trabalho durante a semana para recuperar. Diz ele, não, eu preciso de ti no sábado. Se tu não pode mais vir aos sábados, então não precisa nem começar. Conheci a igreja no sábado e na segunda perdi meu emprego. Mas alemão é teimoso. Eu havia tomado essa decisão e está decidido. Não volta atrás. Tentei outras oficinas, todos o mesmo problema, precisa trabalhar no sábado. Até que uma última que eu fui visitar, ele disse, não tem problema, eu te dou trabalho, pode ficar livre nos sábados. Porém, era uma oficina que fazia só pintura, só chapeação, trabalhava com lataria de carro. E eu trabalhava na mecânica de carro, então era serviço no carro, porém diferente. Ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele. 2 anos mais ou menos eu trabalhei lá com ele. Era só elogio da parte do patrão. Só elogiava o meu trabalho. E eu então tomei a decisão de parar de trabalhar com ele e começar a trabalhar por minha conta em casa. E ele me perguntou, tu já tem um carro para tu começar a tua oficina? Tu tem serviço para começar? Eu disse, não, mas Deus proverá. Diz ele, então pega o meu carro, desmancha ele e reforma todo ele. Eu disse, não pode ser verdade. Diz ele, sim, leva o meu carro e faz todo ele, reforma ele. Meus queridos, o meu primeiro cliente foi o meu patrão. Ele que começou a minha oficina. E ali não parou mais. Deus foi só me abençoando, abençoando, abençoando. Aonde eu perdi o emprego na oficina por causa do sábado, na época, ao lado desta oficina tinha um terreno baldio, que era mato. Hoje é minha oficina. Aonde era a oficina que eu perdi um emprego por causa do sábado, hoje é um terreno baldio. Inverteu a história. Naquela época não tinha teleentrega de peças, de mercadorias, assim, de oficina, de produtos. A gente tinha que pegar o carro e ir atrás. E eu fui a Novo Hamburgo buscar material de pintura. Eu já estava com 7 funcionários. Minha oficina estava, meu avião estava decolando. Eu estava crescendo financeiramente muito rápido. Um dia eu estava em Novo Hamburgo para comprar material de pintura. Chegou lá um vendedor de peças e produtos automotivos. Quando ele me viu na loja, diz ele, que bom que te encontro aqui. Eu trouxe a ficha para tu preencher. Eu disse, que ficha? Diz ele, a ficha que tu me pediu para ir a São Paulo, na fábrica, fazer curso. Eu disse, meu amigo, tu tá me confundindo com alguém, eu não te pedi ficha nenhuma. Diz ele, tu não é o fulano de tal que tem oficina logo aqui embaixo? Eu disse, não, eu sou de Sapiranga. Ele, poxa, como tu é parecido com um cara que tem uma oficina aí. Ele me pediu para mim que ele gostaria de ir a São Paulo fazer um curso de repintura automotiva. E eu trouxe a ficha para ele preencher. Eu disse, esse assunto me interessou, se tu um dia conseguir para mim também. Diz ele, pois olha, já que eu te confundi, eu trouxe mais de uma ficha, eu vou te dar, pode preencher. Só vou te avisar uma coisa, diz ele. É chamado um pintor de cada estado do Brasil. Então do Rio Grande do Sul só vai um pintor. E são muitos inscritos de cada cidade. Eu disse, tudo bem, mas se é de graça mesmo, né? Eu preenchi aquela ficha, meus amados amigos. Acho que não deu 2 meses, eu estava em São Paulo, com tudo pago. 3 semanas fazendo curso. Isso é por um acaso?
É por um acaso que aquele pastor naquele dia pregou exatamente o sermão sobre as minhas dúvidas? Foi por um acaso que este homem agora me confunde com o dono de uma outra oficina e eu sou sorteado entre tantos, entre centenas de candidatos a ir a São Paulo? Não pode ser o acaso. A palavra de Deus diz que tudo contribui para o bem daqueles que temem ao Senhor, né? E assim foi minha vida só decolando, graças a Deus. Decidi então pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conheciam a palavra de Deus. Aqui perto de Sapiranga, na época, tinha um município chamado Picada Hartz, hoje é Nova Hartz, que agora se emancipou, era distrito de Sapiranga. Lá não havia nenhum adventista do sétimo dia. Então eu pedi nos colégios que eles me cedessem salas do colégio para mim usar à noite, fazer palestras bíblicas, estudos bíblicos. E me atenderam. Centros comunitários me cediam. Eu fiz em todos os bairros daquele município. Logo nós estávamos entre 40 e 50 se reunindo todas as noites, aos sábados de manhã. Agora nós precisava arrumar uma casa para usar como igreja, como ponto de encontro. Alugamos uma casinha bem pequenininha, mas dava para nós se reunir. Porém, como eu tinha a Kombi, nos dias de chuva, as crianças tinham que se reunir dentro da Kombi para nós adultos ficar dentro de casa. E em dia de sol, de tempo bom, as crianças se reuniam debaixo de uma árvore, onde elas ouviam historinhas bíblicas que as tias contavam para elas. E nós adultos dentro da casinha, que era muito pequena. Logo, um dos simpatizantes, tocado pelo Espírito Santo, doou um terreno. Fez doação de um terreno de papel passado para que fosse construída uma igreja em Nova Hartz. Bênção de Deus. Houve um encontro de igrejas num lugar chamado Fazenda Passos, em Rolante, onde tem um cemitério e lá está sepultado o primeiro pastor adventista do Rio Grande do Sul. Então foi feita uma programação especial quando fez 100 anos da morte dele. Lotamos 2 ônibus com os nossos simpatizantes que estavam estudando a Bíblia com nós e fomos participar desse encontro das igrejas. Mas nós não tínhamos ainda uma igreja. Não sabia eu que lá ia estar presente o presidente geral das igrejas adventistas dos Estados Unidos. Um cabeça, um grandão das igrejas, ele era presidente geral das igrejas dos Estados Unidos. Então alguém falou para ele, de mim, dizendo que ali estava um voluntário, um obreiro bíblico voluntário, que estava pregando a palavra de Deus sem fins lucrativos. Que eu ia todas as noites com a minha Kombi, a Nova Hartz, pregar a palavra de Deus, e que já tinha várias pessoas se convertendo. E ele então quis me conhecer. Me apresentaram a ele, como ele não falava português e nem eu inglês. Tivemos lá então um tradutor, um intérprete. Contei a história, minha história, contei para ele. E ele mandou o tradutor dizer para mim que ele ia orar pelo meu trabalho. E eu disse para o tradutor, diga para ele que ele não precisa orar.
que Deus não vai fazer por mim o que Ele pode fazer. O tradutor ficou meio assim, se iria falar isso ou não. Disse, diga para ele. Então esse americano mandou perguntar o que é que ele poderia fazer por mim. Eu disse, por mim não, por essas pessoas. O senhor pode construir uma igreja lá, nesse terreno. Amados, não veio dinheiro dos Estados Unidos para construir a igreja, não. Veio um avião lotado de americanos, empresários, que na época de férias deles, vieram aqui colocar a mão na massa, compraram todos os materiais por conta deles, tijolo, cimento, areia, brita, na companhia de engenheiro e tudo, de profissionais de construção. Esses americanos botaram a mão na massa e construíram a igreja. Hoje tem a igreja central de Nova Hartz, construída por americanos. Graças a Deus. Mas aí o inimigo não fica muito feliz quando um membro leigo sai do caminho do mundo e vai para os caminhos de Deus e começa a pregar a palavra de Deus. O inimigo não se agrada disso. O inimigo não quer que alguém seja trabalhador na obra de Deus. O inimigo quer que fique quietinho na igreja. Então o inimigo deve ter feito os seguintes planos. Vou dar um jeito de tirar esse alemão do meu caminho. Ele vai ter que sair da minha frente. Ele está atrapalhando a minha vida. Eu vou tirar ele dos caminhos de Deus. Recebi visita do prefeito da cidade em minha casa pedindo que eu fosse candidato a vereador, porque se aproximava o dia das eleições. Eu disse, não, jamais, não quero ser candidato. Na quinta vez que ele me visitou, veio acompanhado do advogado do partido e disse, está aqui a ficha, tu tem que ser candidato. Teu futuro é vereador de Sapiranga. Me convenceram. Meus queridos, ali foi o primeiro passo na companhia de Satanás. Porque antes eu me preocupava em preparar sermões, em pregar a palavra de Deus. Agora eu me preparava para palanques, para discursos. Todos os candidatos tinham as suas moças de campanha que usavam um chaleco ou uma camiseta do candidato. Eu tinha 17 gurias fazendo campanha. E com uma delas, acabei numa cama de motel. Traí minha esposa, minha família. Ao sair com meu carro de dentro do pátio do motel, que ficava na beira da calçada, o portão, quando o portão se abre para mim sair, quem passa na calçada? A minha sogra, caminhando na calçada, do outro lado da cidade. Ela morava de um lado da cidade e o motel era do outro, pois justo naquele momento ela passava em frente ao motel onde eu saía. Vitória de Satanás. Perdi o casamento. Automaticamente perdendo o casamento, perdi também os bens, porque teve que ser vendido o prédio próprio que nós tínhamos para dividir os bens. O avião que estava decolando agora estava despencando. Minha mulher, perdoar de jeito nenhum. Ela não queria me perdoar, não me perdoava de jeito nenhum. Porque a mulher com quem eu traí ela era uma amiga dela. Se dizia amiga.
E agora? Agora vem o inimigo no meu ouvido e diz: tu tá perdido mesmo. Aproveita esse resto de vida que tu tem e te diverte. Usa esse restinho de tempo que tu ainda tem, porque vida eterna para ti já era. É isto que o inimigo procura botar na cabeça do ser humano. Se você, por um acaso, ouve esta voz, tem esta ideia que você foi longe demais, que você está perdido, hoje eu te digo, meu amigo, isto não é de Deus. Isto é o inimigo tentando te convencer a cada vez mais te afastar de Deus. E foi o que eu fiz. Eu já havia feito algo errado, fiz algo pior ainda. No primeiro final de semana, sem igreja, fui pro bailão. Mas no bailão tem que ir acompanhado de uma carteira de cigarro. Além da carteira de cigarro, vamos tomar umas cervejas. Então estou lá dentro do bailão. Como muito tempo não bebia, acho que fiquei fraco para bebida. Vi uma mulher sentada, uma jovem mulher sentada a uma mesa sozinha. Convidei ela para dançar. Eu nem sabia mais dançar, tonto da bebida. Ela aceitou dançar comigo. Quando eu estava dançando, ela disse: tu tá bem, Harry? Eu disse: tu conhece, tu sabe o meu nome, tu me conhece? Diz ela: mas tu não te lembra de mim? Eu disse: não. Ela disse: tu deu estudos bíblicos para mim lá em Nova Hartz. Misericórdia, Senhor. Aquilo foi pior do que se ela tivesse me dado um tapa na cara. Naquela hora deu vontade de eu deixar aquela mulher parada no meio da pista de dança e sair de dentro do salão correndo, gritando por misericórdia a Deus. Porque era vergonha demais para mim. E então eu vi que Satanás é tão astuto que ele não se contenta em apenas tirar um servo de Deus dos caminhos de Deus. Ele não se alegra com isto. Ele quer também humilhar. É como se ele estivesse naquele momento dizendo para Deus: olha aí, Deus, olha o teu fundador de igreja. Olha o teu pregador aí, ó. Olha para onde eu levei ele. É esse o teu servo fiel? E digo mais, meus amados. Além de ele humilhar, ele agora também tem um outro plano. Ele tem o plano de fazer com que esta pessoa que ele distanciou de Deus, ele quer fazer descer a sepultura perdido. Este é o próximo passo de Satanás. Fazer com que a pessoa morra fora dos caminhos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei a entrar numa depressão. Fiquei assim, sabe, que nada mais tinha graça para mim. Comecei a beber 1 litro de cachaça por dia. 1 litro de cachaça todos os dias. E 2 carteiras de cigarro. 5 casas noturnas por semana. Comecei a andar com mulheres casadas. Parece que para mim, se a morte chegasse, seria lucro para acabar com essa vida de uma vez. Um dia, um cara traído pela esposa por mim
descarregou um revólver em minha direção. Ele estava de um lado da rua e eu do outro. E nenhuma bala pegou em mim. Louvado seja Deus. As pessoas diziam: Harry, volta para a igreja. Deus tem um plano para ti. Eu dizia: que volta para a igreja? Para mim já era. Para mim é tarde demais. Volta, Harry. Deus tem um plano para ti. Por eu fumar e beber muito, fiquei rouco, perdi a minha voz. Durante mais de um ano, eu só falava assim, não tinha mais voz. Fiz exames, câncer de garganta. Tem que operar e usar um aparelho aqui. Não. Vou morrer assim. Não operar, não. Operar, não. Me juntei com uma mulher que já tinha sido casada. Nós estávamos numa festa, eu e ela e os familiares dela. Chegou um cara em mim e disse: olha, o ex-marido dela me contratou para matar vocês. Ele era um cara que estava na condicional, já era um prisioneiro e tinha sido procurado pelo ex-marido da minha esposa, que era agora minha esposa, né? Para matar nós dois. Amados, vocês acham que tudo isto que estava acontecendo era por um acaso? As balas não me mataram. Os médicos disseram que eu nunca mais iria falar na minha vida, porque o câncer tinha comido as minhas cordas vocais, que não tinha mais chance de eu ter voz na vida. A minha voz pode não ser muito boa, mas tu tá me entendendo? Tu tá conseguindo entender o que eu tô falando? E eu não fiz cirurgia nenhuma. Só o dedo de Deus me operou. Um homem que é contratado para tirar minha vida chega em mim e diz isso. Ao invés de me matar, ele vem e diz: olha, fui contratado para te matar. Vocês acham que tudo isso é por um acaso? Nos momentos que eu conseguia ficar sóbrio, eu comecei a pedir a Deus: por favor, não me deixe descer a sepultura perdido. Eu quero voltar aos teus caminhos, Senhor. Tem misericórdia e compaixão de mim. Dai-me um tempo de vida. Me perdoa. E o tempo que eu tiver de vida vai ser para te servir. Eu antes dizia: jamais vou voltar para a igreja. Eles diziam: tu tem que pregar a palavra de Deus, tu é um pregador. Eu dizia: não, eu tenho vergonha na cara, eu não prego mais. E eu acho que Deus disse: ah, é? Tu não vai pregar? Então vamos ver. No ano de 2019, eu preguei em 112 ou 13 púlpitos diferentes durante um ano. Não estou falando isso para glória minha, para honra e glória de Deus. Para você ver, meu amigo, o que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Então não venha me dizer que teus pecados são tantos que para ti não tem mais chance. Meu amado, minha amada, eu conhecia os caminhos de Deus. Eu sabia o que era certo e errado e mesmo assim eu neguei a Deus. Eu fui pro bailão, fui beber, fui andar com mulher casada, participar de noites, de orgias, de festas. Quantas vezes eu fui Pedro, apóstolo Pedro, que neguei conhecer Jesus. E mesmo assim Deus teve tanta misericórdia de mim, me curou de um câncer. Uma pessoa que um dia disse para mim que eu deveria escolher meu caixão,
que ele fazia o pagamento. Depois virou meu funcionário. Meu querido, por favor, entregue-se aos caminhos de Deus. Faça isso enquanto há tempo. Jesus te ama. Ele quer a tua salvação. Não deixe o inimigo te convencer que tu está perdido, porque Deus te ama e Ele é poderoso, Ele pode te salvar, meu amado. Entregue-se a Deus enquanto há tempo. Por favor, que Deus te abençoe, que Deus te guarde para o seu reino, que Deus abençoe a ti e a tua casa. Um dia eu quero te encontrar no céu e você vai me dizer que ouviu a minha história, porque Deus é testemunha que essa história é real. Deus poupou minha vida muitas vezes para hoje eu falar para você que Ele te ama. Amém.